Sri Lanka pode até parecer só mais um destino exótico no mapa, mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que essa ilha guarda muito mais do que praias bonitas e paisagens tropicais. Escondido no sul da Ásia, cercado pelo Oceano Índico, o país carrega uma das culturas mais antigas e complexas do continente. E sim, continua sendo um dos lugares menos compreendidos do mundo. O próprio nome já diz muito. Sri Lanka, que em singalês significa Ilha Gloriosa, é chamado por muitos de Pérola do Oceano Índico. E não é só pelo visual. A combinação de espiritualidade, tradições milenares, biodiversidade única e uma história cheia de reviravoltas torna esse lugar um verdadeiro quebra-cabeça cultural. Exatamente por isso, hoje o Belo Mundo vai levar você para dentro desse país fascinante, cheio de belezas e surpresas, e revelar as curiosidades que vão deixar você de queixo caído. Número 1. Localização e dados geográficos. Lá no sul da Ásia, bem abaixo da Índia, fica uma ilha que muita gente conhece pelo nome, mas pouca gente entende de verdade: o Sri Lanka. Separado do subcontinente indiano por um estreito braço de mar, o Estreito de Palk, o país tem um território com cerca de 65 mil quilômetros quadrados. Pequeno no mapa, mas gigante em diversidade. O clima é tropical, com estações de monções que despejam chuvas pesadas em diferentes períodos do ano. De maio a setembro, a parte oeste e sul do país quase afunda de tanta água. Depois, de outubro a janeiro, é a vez do leste encarar as tempestades. E no intervalo disso tudo, vêm os verões abafados e secos. A paisagem também varia bastante. Tem montanha, floresta, lagoa, recife e litoral com coqueiro até onde a vista alcança. O ponto mais alto da ilha é o Piduru-Talagala, com 2.524 metros, cercado por um tapete verde de tirar o fôlego. O país conta até com um curioso sistema de duas capitais. Colombo é a capital comercial e maior cidade, mas o parlamento funciona na histórica Sri Jayawardenepura Kotte, ou seja, às vezes Colombo e Kotte disputam o holofote das notícias. De qualquer forma, esse pequeno gigante na região sul da Ásia nunca passa despercebido. Agora que já sabemos onde fica essa joia tropical, bora viajar no tempo e descobrir a história dessa ilha? Número 2. História. Antes de virar rota de impérios europeus, o Sri Lanka já era dono de uma longa história. Reinos antigos como Anuradhapura e Polonnaruwa surgiram séculos antes de Cristo, com templos esculpidos em pedra, tanques gigantes de água e uma escrita própria inspirada na tradição indiana. Foi também nesse período que o budismo Theravada chegou à ilha, por volta do século III a.C., trazido pelo monge Mahinda, filho do imperador indiano Ashoka. Desde então, a religião se tornou parte central da identidade do país. Durante muito tempo, o Sri Lanka prosperou como ponto estratégico de comércio entre a Índia, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Mas riqueza sempre atrai cobiça, e os europeus logo apareceram. Os primeiros foram os portugueses, em 1505, atrás da valiosa canela. Eles tomaram parte do litoral e deixaram marcas com fortes igrejas e a presença do catolicismo. No século seguinte, foram expulsos pelos holandeses, que assumiram os portos e ampliaram o cultivo de café e chá. Mas foi no fim do século XVIII que os britânicos chegaram de vez, e em 1815 dominaram todo o território, tomando o último reduto independente, o Reino de Kandy. Sob o domínio britânico, o país passou a se chamar Ceilão e se tornou referência mundial na produção de chá. As plantações de chá do Ceilão se espalharam por toda a ilha, junto com ferrovias, escolas e profundas mudanças sociais. A independência veio em 1948, mas a paz demoraria. Em 1983, uma guerra civil estourou entre o governo e o grupo separatista Tigres Tâmiles.
Foram 26 anos de conflito, que só terminaram em 2009, deixando cicatrizes até hoje. Ainda assim, o Sri Lanka também viveu momentos de destaque. Em 1960, por exemplo, o mundo viu algo inédito. A primeira mulher eleita chefe de governo. Sirimavo Bandaranaike assumiu o cargo e entrou para a história. Com tanta reviravolta, dá para entender por que o Sri Lanka é um lugar de contrastes, entre o antigo e o moderno, a fé e a violência, o caos e a beleza. E agora que já passamos por esse passado conturbado, é hora de conhecer o que essa ilha tem de mais encantador. Número 3. Locais turísticos e paisagens. Sri Lanka é de encher os olhos. Poucos países reúnem tanta diversidade em tão pouco espaço. Praias douradas, florestas tropicais, montanhas cobertas por plantações de chá, tudo isso num território menor do que muitos estados brasileiros. E o mais curioso? Cada canto parece contar uma história diferente. Nas terras secas do norte, estão algumas das cidades antigas mais impressionantes do mundo. Em Polonnaruwa, as ruínas contam os dias de um império que já foi grandioso. Sigiriya, com sua famosa Lion Rock, mistura lenda e arqueologia no alto de um rochedo imponente. Jadambula abriga cavernas budistas decoradas com estátuas milenares, enquanto Anuradhapura guarda dagobas e templos que são patrimônio da humanidade. Na região central, Kandy se destaca não só pela beleza, mas também pelo simbolismo. É lá que fica o Templo do Dente de Buda, lugar sagrado, ponto de peregrinação e orgulho nacional. E se você for para o sul, não pode deixar de visitar Gale, uma cidade com muralhas coloniais holandesas, farol à beira-mar e um pôr-do-sol inesquecível. A natureza também brilha forte por lá. O Parque Nacional Yala abriga leopardos, elefantes e búfalos. Já as montanhas de Nuara Eliá parecem tiradas de um conto de fadas, com suas plantações de chá subindo morro acima. O Horton Plains, com sua trilha até o fim do mundo, e a floresta de Sinharaja, com aves raríssimas, são um prato cheio para quem ama o lado selvagem do planeta. E para fechar, claro, as praias. Arugan Bay atrai surfistas do mundo todo. Mirissa, Unawatuna e Bentota encantam famílias e casais com suas águas mornas e calmas. Resumindo, é quase impossível não se apaixonar. Número 4. População e idiomas. Além do cenário incrível, o que faz da viagem mais especial são as pessoas que vivem nesse paraíso. O Sri Lanka tem pouco mais de 20 milhões de habitantes, e a diversidade é parte fundamental da sua identidade. O país é uma verdadeira colcha de retalhos culturais, costurada por povos que carregam origens, idiomas e crenças muito diferentes. A maioria da população é formada pelos singaleses, que representam cerca de 74% dos habitantes. Eles são de origem indo-ariana, falam o singalês e seguem, em sua maioria, o budismo. Os tâmeis, que vieram do sul da Índia e correspondem a cerca de 12% da população, falam tâmil e praticam o hinduísmo. Há também os muçulmanos, conhecidos como mouros ou malayala, que somam por volta de 7% e vivem principalmente nas regiões costeiras do norte e do leste. Além deles, existem os Burghers, descendentes de colonizadores europeus, e até um pequeno grupo indígena chamado Vedas, que mantém costumes próprios até hoje. Na prática, isso transforma o país num verdadeiro caldeirão linguístico e cultural. As línguas oficiais são o singalês e o tâmil, mas o inglês também é muito usado, especialmente nas áreas urbanas, no comércio e na educação. Cerca de 10% da população fala inglês fluentemente. E essa pluralidade não se reflete só na fala, mas também na fé, porque no Sri Lanka, religião é coisa séria. E é sobre isso que vamos falar agora. Número 5. Religiões e símbolos culturais. A religião no Sri Lanka vai muito além da fé.
Ela está presente no cotidiano, nas ruas, nas festas e até na forma como as pessoas se cumprimentam. O país é majoritariamente budista, e basta andar um pouco para ver isso nos templos espalhados por todo lado. O mais conhecido é o Templo do Dente de Buda, em Kandy, que guarda uma relíquia sagrada. Mas lugares como Anuradhapura e Polonnaruwa também impressionam com seus templos antigos e monumentos que parecem parados no tempo. Além do budismo, outras religiões também têm espaço por lá. O hinduísmo, o islamismo e o cristianismo estão presentes em várias regiões, cada um com suas tradições, templos e celebrações. Agora que a gente já viu essa parte mais simbólica, bora falar de comida? Porque a mesa do Sri Lanka também tem muita história para contar. Número 6. Gastronomia. Algo ninguém esquece depois de visitar o Sri Lanka é o sabor da comida. E quando a gente fala sabor, pode imaginar. É uma explosão de tempero do começo ao fim. A base de quase toda a refeição é simples: arroz branco com uma porção generosa de curry. Mas esse curry não é um só. São vários, com sabores diferentes, preparados com leite de coco e uma mistura poderosa de especiarias. Pode ser de frango, peixe, carne, frutos do mar ou só legumes. E tudo vem bem temperado com cominho, cravo, canela e, claro, pimenta. Aliás, a canela daqui é especial. Por séculos, o Sri Lanka foi um dos maiores exportadores desse tempero no mundo. E ela entra em tudo, do salgado ao doce. Mas o cardápio não para por aí. Tem também o famoso kotu roti, uma mistura barulhenta, literalmente porque os chefes cortam tudo com espátulas metálicas, de pão tipo roti com legumes, ovos e curry. Ou então os hoppers, que parecem panquecas em formato de tigela, servidos com molho apimentado ou ovo no meio. A água de coco é companheira constante. E o curioso é que muitos por lá nem gelam a bebida. Tomam do jeito que sai do coco, acreditando que é mais saudável assim. Número 7. Costumes à mesa e hábitos sociais. Na hora de comer, o Sri Lanka mostra sua influência sul-asiática. É comum comer com as mãos, principalmente à direita quando o prato é arroz com curry. Os locais geralmente deixam talheres à disposição, mas o tradicional mesmo é raspar tudo usando o próprio arroz ou um pedaço do pão local. Quando lhe oferecerem comida ou bebida, é educado aceitá-la, mesmo que você pegue apenas uma pequena porção. Se você recusar, poderá ser visto como falta de educação. Se você for convidado para a casa de um singalês, é costume levar um pequeno presente como forma de agradecimento. As opções tradicionais incluem frutas, doces ou flores. Sempre entregue o presente com as duas mãos em sinal de respeito. Falando em etiqueta, não podemos esquecer das roupas e festas de família, incluindo os casamentos, que são animadíssimos no Sri Lanka. Número 8. Regras de etiqueta, vestimenta e tradições familiares. Se tem uma coisa que define bem o povo do Sri Lanka, é o respeito. Seja com os mais velhos, com os deuses ou com as tradições, tudo por lá tem um jeito certo de ser feito. E isso começa pela forma de se vestir. Quando o assunto é roupa, a regra de ouro é modéstia. Para visitar templos budistas ou hindus, é obrigatório tirar os sapatos antes de entrar e vestir roupas discretas. Ombros cobertos, saias abaixo dos joelhos e, se possível, peças em tons claros ou brancos, principalmente nas cerimônias religiosas. E não pense que é só formalidade. Isso mostra reverência aos espaços sagrados e é levado muito a sério. Na hora de cumprimentar, nada de aperto de mão direto. O gesto tradicional é unir as palmas em frente ao peito e dizer Ayubowan, em singalês, ou Vanakkam, em tâmil. Ambas significam algo como que você tenha uma vida longa, parecido com o Namastê indiano. Os títulos também têm peso. Chamar alguém de senhor, doutor ou outro termo de respeito é sinal de boa educação, especialmente com mais velhos ou desconhecidos. E se for visitar a casa de alguém,
O protocolo é cumprimentar primeiro a pessoa mais idosa. Em algumas regiões, é comum até tocar delicadamente os pés dos anciãos como sinal máximo de reverência. Beijos, abraços e carinhos públicos só entre familiares muito próximos. No geral, um sorriso, um gesto com a cabeça ou o tradicional Ayubowan já são suficientes para demonstrar simpatia. E nas tradições familiares, o destaque vai para os casamentos. Esqueça cerimônias rápidas e discretas. No Sri Lanka, casamento é evento coletivo e dura dias. As noivas costumam usar saris candianos ricos em bordados dourados e cada comunidade tem seus rituais próprios. Na cerimônia budista, por exemplo, é comum ver o casal realizando votos sobre uma plataforma decorada chamada porua. É dança, banquete, música e festa para valer. E não espere menos do que centenas de convidados. Quem for chamado pode separar uns 3 ou 4 dias só para acompanhar toda a programação. Enfim, o Sri Lanka não economiza na festa, mas nem tudo são flores. Vamos encarar agora o lado B urbano do país. Número 9. Questões urbanas. Sujeira nas praias e nas ruas. O paraíso também tem seus problemas, e no caso do Sri Lanka, o lixo é um deles. Apesar das paisagens de tirar o fôlego, a sujeira nas ruas e praias é um desafio constante. A combinação de descarte irregular e falta de estrutura de coleta cria cenas que contrastam com a beleza natural do país. Plásticos, garrafas, sacolas e até eletrodomésticos quebrados não são visão rara, especialmente nas grandes cidades ou em áreas mais pobres. E não é só o visual que sofre. Um estudo de 2019 mostrou que 60% da areia das praias do sul da ilha continham microplásticos, e na água esse número subia para 70%. Ou seja, aquela praia cristalina pode esconder partículas invisíveis que ameaçam a vida marinha e, claro, a saúde humana. Mesmo em lugares turísticos como parques e praças, sacos plásticos e copos descartáveis são frequentes. Claro, há iniciativas pontuais de limpeza e voluntariado, mas o problema ainda é estrutural. Por outro lado, o país tem tentado reagir. Em 2024, o governo lançou o programa Clean Sri Lanka, com a meta de tornar a ilha a mais limpa da Ásia. A ideia é envolver comunidades locais, escolas e empresas em mutirões de limpeza e campanhas de educação ambiental. Ainda é cedo para dizer se vai funcionar, mas já é um começo e um alívio para quem ama ver conchas e estrelas do mar, não tampinhas e garrafas de plástico. Número 10. Transporte público, ônibus, tuk-tuk e trens. No Sri Lanka, pegar estrada é quase um evento. E acredite, o transporte público por lá é uma experiência por si só. O país tem mais de 114 mil quilômetros de estradas e cerca de 1.500 quilômetros de trilhos ativos. A malha não é das mais modernas, mas funciona. Os ônibus, por exemplo, são a forma mais comum e barata de se deslocar entre cidades e vilarejos. E não espere luxo. Eles são velhos conhecidos da superlotação, do som alto e da direção um tanto quanto ousada. Os motoristas aceleram na mão inglesa. Isso mesmo, lá se dirige do lado esquerdo, e não tem muito apego a freio suave. Agora, se o trajeto for mais curto ou dentro das cidades, o tuk-tuk reina absoluto. É o triciclo motorizado mais querido do Sri Lanka. Prático, rápido e sempre disponível nas esquinas, virou símbolo local. Só fica o alerta. Combine o preço antes de entrar, porque o taxímetro por lá é raridade. E os trens? Os trens são um capítulo à parte. A rota de Kandy até Ela, passando pelas plantações de chá, é considerada uma das mais bonitas do mundo. São horas cruzando montanhas, campos verdes e vilarejos, com janelas abertas e aquele vento na cara que só quem já viajou assim entende. O conforto é básico, bancos de madeira e nada de ar-condicionado. Mas a paisagem compensa tudo. É aquela viagem que você faz com o celular na mão
e a câmera ligada o tempo todo. De ônibus lotado a tuk-tuk barulhento, o transporte no Sri Lanka pode não ser o mais tecnológico, mas com certeza tem personalidade. Quanta coisa, não é mesmo? É difícil imaginar que uma ilha tão pequena possa carregar tanta história, cultura e contrastes. Mas agora a gente quer saber de você. Qual dessas curiosidades sobre o Sri Lanka te surpreendeu mais? Já conhecia alguma ou ficou com vontade de visitar? Conta pra gente aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio do nosso belo mundo. A gente se vê no próximo destino.